Eu queria fazer algo a respeito, e é por isso que estou com Matchroom e Ed. 1. Eu assinei pelo dinheiro que estou recebendo no UFC. Tom Aspinall, o campeão peso pesado do UFC, assinou com Ed Hearn, e Dana White teve algo a dizer sobre isso. As consequências dessa decisão são o que vamos analisar agora. A assinatura que começou uma guerra. Para entender por que a internet entrou em colapso total no momento em que o nome de Tom Aspinall apareceu ao lado de Ed Hearn, você primeiro precisa entender o que já estava acontecendo entre esses dois homens, Dana White e Ed Hearn. Antes de Aspinall entrar na história, Dana White e Ed Hearn eram meio amigos há anos, trocando elogios em entrevistas, falando bem um do outro da forma como apenas dois homens poderosos nos esportes de combate conseguem fazer. Cada um seguro o suficiente em seu próprio domínio para reconhecer o trono do outro. Dana dirigia o UFC, a maior organização de artes marciais mistas do planeta. Ed dirigia o Matchroom Boxing, uma potência global nascida no Reino Unido que havia transformado nomes como Anthony Joshua e Canelo Álvares em marcas familiares em múltiplos continentes. Então, em janeiro de 2026, Dana mudou o jogo. O UFC lançou o Zuffa Boxing, uma divisão do boxe completamente nova sob o guarda-chuva do UFC, um movimento inconfundível para o território de Hearn. E para anunciar que falava sério, o UFC não apenas lançou uma marca. Eles foram direto para um dos maiores ativos do Matchroom, Conor Benn. O acordo reportado, impressionantes $15 milhões. A forma como Hearn soube disso, não foi uma ligação telefónica, não foi uma reunião, foi um e-mail de um advogado. Hearn chamou de uma adaga no coração. Ele disse que foi devastador. Ele chamou claramente de traição. A guerra de palavras que se seguiu foi o tipo que é cortada, copiada e inserida em vídeos de destaque por meses. Dana chamou a Hearn de... Ele zombou do estado do boxe. Ele cutucou a relevância do Matchroom na paisagem atual e fez isso com a confiança de um homem que tinha acabado de tirar a primeira peça do tabuleiro de xadrez. Hearn revidou com força, acusando Dana de estar em espiral, de controlar narrativas da mídia, de usar dinheiro saudita para intimidar os porta à submissão. Nenhum dos dois estava recuando. E então, em 5 de março de 2026, apenas semanas após a deserção de Benn, Ed Hearn fez seu movimento. Ele lançou a Matchroom Talent Agency, um novo braço comercial de sua operação projetado para lidar com acordos de marca de atletas, endossos e perfil público, não contratos de luta. E para anunciá-lo, Hearn não alcançou o boxe. Ele alcançou diretamente o mundo de Dana White e puxou o campeão peso pesado do UFC. Tom Aspinall, Spollenborn, falador quieto e no topo absoluto do esporte em que compete, tornou-se o cliente inaugural da agência de talentos Matchroom não para lutar pelo Matchroom, não para deixar o UFC, mas para sentar bem dentro da organização de Dana enquanto tinha seus interesses comerciais, gerenciados pelo homem com quem Dana tinha acabado de entrar em guerra. A reação online foi instantânea. Miniaturas com o rosto de Dana editado em tons de vermelho. Títulos gritando explode. Dispara drama. A máquina de narrativa funcionou em velocidade total. Algumas notícias surpreendentes mais cedo hoje. Tom Aspinall foi assinado com Ed Hearn como gerente. Você obviamente tem alguns problemas com Eddie. O que você pensou sobre essa notícia? Essa pergunta colocada a Dana White na coletiva de imprensa do UFC 326 em 15 de março foi a primeira vez que Dana teria que reagir publicamente a um movimento que ninguém havia visto chegar. E sua resposta não foi uma explosão. A resposta imediata de Dana foi medida, quase dismissiva. O tipo de deflexão fria que significa que alguém genuinamente não está incomodado ou que alguém está cuidadosamente escolhendo não mostrar sua mão. Não temos nenhum problema com Ed, ele disse. Eles podem conseguir quem quer que queiram para representá-los. Tito Ortiz costumava representar pessoas e conseguimos fazer. Sem voz elevada, sem calor visível, apenas um homem apontando para um precedente e se afastando da pergunta. Mas a internet já havia decidido qual história queria contar. A lesão nos olhos. Antes de 5 de março, antes da Matchroom Talent Agency, antes de tudo isso se tornar uma manchete, houve uma noite em outubro de 2025 que mudou toda a temperatura emocional dessa história. E entender isso é a única maneira de entender porque Tom Aspinall não apenas assinou silenciosamente com um novo time de gerenciamento. Porque pareceu para todos que assistiam algo mais carregado do que uma decisão comercial. UFC 321, outubro de 2025. Tom Aspinall vs Cyril Gane pelo título peso pesado. Aspinall, o campeão, o homem que havia escalado ao topo da classe de peso mais punível das artes marciais mistas, entrou na gaiola e teve a luta tirada dele. Não por um nocaute, não por um finalizador, por uma série de golpes nos olhos de Gane que transformaram uma luta de unificação de título em um sem resultado. O dano não foi menor. Aspinall precisou de cirurgia dupla nos olhos. Ele temia no momento imediato depois que poderia perder a visão. Eu achei que estava cego, ele diria mais tarde. Foi horrível. Havia uma mancha preta em sua visão que persistiu muito tempo após as cirurgias. Um lembrete físico toda vez que ele olhava para algo que uma noite ruim, um conjunto de violações de regras seu oponente nunca foi penalizado no momento decisivo deixou enfrentando a possibilidade de nunca mais competir. Pense no que isso significa para um lutador prática e psicologicamente. As artes marciais mistas e a divisão peso pesado em particular são um esporte que funciona em uma linha do tempo brutalmente curta. Carreiras no topo dessa classe de peso não são longas. A janela entre se tornar campeão e ter esse título despojado pela idade, lesão ou os punhos de um homem mais jovem é estreita. Cada mês de recuperação é um mês em que você não está lutando.
Cada mês em que você não está lutando é um mês em que você não está ganhando na taxa máxima que seu título autoriza. Aspinall acabava de perder meses com cirurgia e reabilitação. A mancha preta em sua visão não era um incomodo menor. Era o esporte lembrando da forma mais visceral possível que o corpo mantendo a pontuação não negocia. Isso sozinho seria suficiente para remodelar a perspectiva de um lutador sobre o esporte, sobre a organização para a qual trabalhava e sobre quanto tempo ele realmente tinha deixado para construir segurança financeira para si e sua família. O que piorou foi como Dana White respondeu publicamente. Segundo Aspinall e Erin, Dana minimizou a lesão e questionou os procedimentos médicos pelos quais Aspinall havia passado. Erin, quando abordou isso diretamente mais tarde, chamou essa reação de humilhante. Ele disse que Dana fez um lutador que tinha acabado de sobreviver a uma lesão nos olhos que ameaçava a carreira se sentir no momento em que ele precisava da organização estar ao seu lado como se seu próprio julgamento e bem-estar estivessem sendo questionados pelo homem que dirigia a empresa. Há um tipo específico de ardência que vem de uma instituição falhando em estar ao seu lado em um momento de vulnerabilidade genuína. Isso geralmente não produz raiva. Produz algo mais quieto e mais duradouro. Uma recalibração de confiança. Uma recalibração do que você deve à organização e o que a organização lhe deve. Aspinall não é um homem que executa suas emoções publicamente. Ele não é o tipo de lutador que realiza coletivas de imprensa para aerar reclamações. Mas a recalibração aconteceu e se mostrou meses depois em uma chamada Zoom com Eddie Hearn. Aspinall não se tornou público com raiva. Essa não é sua natureza. Mas a ardência estava lá. E quando ele começou a pensar deitado em recuperação sobre o que significava ser um lutador, sobre como tudo podia acabar rapidamente, sobre como o teto em seu potencial de ganho dentro do UFC era fixo independentemente de quantos campeões ele se tornasse. Essa ardência se tornou o motor por trás da decisão que ele tomaria em fevereiro de 2026. Ele entrou em uma chamada Zoom com Eddie Hearn em 26 de fevereiro. Eles nunca haviam falado antes daquele dia. 48 horas depois, o acordo foi fechado. Esse cronograma da primeira conversa ao contrato assinado em 2 dias diz o quanto Aspinall já estava pronto. Ele não precisava ser convencido. Ele não precisava de um pitch agressivo. Hearn entrou em uma conversa com um homem que já havia decidido em algum lugar durante esses meses de recuperação cirúrgica que ele faria algo sobre a lacuna entre o que ele valia e o que estava sendo pago. Sendo honesto, eu realmente não tenho um relacionamento com Dana. Eu lido com Hunter Campbell. Eu acho que a maioria dos lutadores lida com Hunter Campbell. Então, esse é o campeão peso pesado do UFC dizendo claramente que o homem cujo nome está em todos os comunicados à imprensa e nas miniaturas gritando do YouTube não está em sua experiência do dia a dia de trabalhar para a organização. Uma figura central. Aspinall não foi motivado por animosidade pessoal em relação a Dana White. Ele foi motivado por matemática. E quando Eddie Hearn olhou os números no contrato do UFC de Aspinall pela primeira vez, a matemática contou uma história muito específica. Hearn abre o contrato. Há um momento nos esportes do combate, em qualquer negociação de alto risco realmente, quando alguém que é muito bom em ganhar dinheiro olha para um contrato escrito por outro alguém que também é muito bom em ganhar dinheiro. E a lacuna entre o que eles veem no papel e o que acreditam que a pessoa que o assinou merece produz uma reação que não pode ser encenada. Para Eddie Hearn, esse momento chegou quando ele leu o contrato do UFC de Tom Aspinall. Ele não recuou. Ele não sinalizou diplomaticamente preocupação. Em pé diante de câmaras em uma plataforma onde suas palavras seriam cortadas e reproduzidas milhares de vezes. Hearn chamou o contrato exatamente o que ele acreditava que era. Ele disse que quase caiu da cadeira quando viu os números. Após impostos, após cortes de sua equipe, após cada dedução que fica entre a figura anunciada em um comunicado à imprensa e a figura que realmente chega à conta bancária de um lutador, Aspinall foi deixado com, nas palavras de Hearn, quase nada. Honestamente, se eu fosse Tom Aspinall, olharia para esse contrato e diria: eu nem penso que você deveria se incomodar, Hearn disse. Ele não parou por aí. Ele alegou que Pacquiao publicamente com a confiança de um homem que tinha acabado de fazer a aritmética que Aspinall ganharia mais com novos acordos comerciais intermediados através da agência de talentos Matchroom em questão de semanas do que havia ganhado em uma luta de título recente dentro da gaiola. O argumento que se seguiu foi o que impulsionou a narrativa mais fortemente que Hearn poderia pessoalmente pagar a Aspinall substancialmente mais do que o UFC estava oferecendo através de acordos comerciais sozinhos, sem tocar nos pulsos de luta em tudo. Isso não era uma reclamação que é tarjada entre gerente e cliente. Esse era um posicionamento deliberado, muito alto, muito público. Um homem que tinha acabado de ver sua maior estrela, Conor Benn, ser puxada de sob ele por Dana White, agora em pé diante do mundo e dizendo: seu campeão está sendo pago menos do que deveria, e posso provar. O contexto por trás do pagamento de lutadores no UFC não é território novo. O argumento de que a proporção de receita para pagamento de lutadores do UFC é desfavorável em comparação com outros esportes importantes foi feito por anos por lutadores, analistas e promotores rivais com vários níveis de conflito de interesse anexado à reivindicação. O que tornou a versão de Hearn desse argumento diferente foi a especificidade que ele havia visto o contrato e o tempo. Isso não era uma crítica abstrata de uma estrutura de indústria. Este era um lutador nomeado. Um campeão atual cujos ganhos documentados estavam sendo descritos abertamente como uma desgraça. O que Hearn estava fazendo em tempo real era construindo um caso. Não um caso legal, um público. Cada aparição em coletiva de imprensa onde ele falou sobre o contrato, cada slot podcast onde ele voltou aos números, cada citação calculada que chegou em uma manchete de MMA. Tudo isso estava construindo uma imagem específica do UFC como uma organização que leva seus lutadores ao topo do esporte e os paga uma fração do que essa realização vale.
Ele não estava apenas gerenciando os interesses comerciais de Aspinall. Ele estava construindo uma narrativa que servisse o jogo do longo prazo do Matchroom no espaço MMA. E é aqui que se torna genuinamente complexo porque ambas as coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Erin pode estar usando essa assinatura como um movimento de xadrez em uma guerra com Dana White e Tom Aspinall ainda pode estar se beneficiando disso de maneiras reais e materiais. As duas motivações não são mutuamente exclusivas. O promotor fica com sua manchete. O lutador fica com seus acordos. A questão de quem está servindo aos interesses de quem mais é uma que apenas a passagem do tempo responderá claramente. Tom Aspinall tinha se autogerenciado com seu pai para toda a sua carreira até este ponto. Ele nunca havia precisado de uma grande empresa de gerenciamento. Ele havia escalado de circuitos regionais até o título peso pesado indiscutível do mundo sem ninguém em um terno fazendo chamadas em seu nome. O fato de um homem com esse histórico de independência escolher no pico de sua carreira trazer ajuda profissional e trazê-la do homem com quem sua organização estava em guerra foi o sinal de que seu pensamento sobre sua própria situação havia mudado fundamentalmente. Erin enquadrou seu papel em termos deliberadamente simples. Nutrir a marca, construir a reputação, abrir portas comerciais que o modelo exclusivo do UFC mantém firmemente fechadas. Aspinall continuaria a lutar no UFC. Ele continuaria a deter o título peso pesado, mas fora da gaiola. Para cada acordo de marca, cada endosso, cada aparição crossover, a operação de Erin estaria dirigindo o navio. A mensagem que foi enviada não era sutil. Para cada outro lutador na lista do UFC observando isso se desenrolar, Aspinall tinha apenas demonstrado que havia uma porta e que ela abria. Dana reage. 5 de março a 23 de março, 18 dias. Esse é o tempo que levou para a postura pública de Dana White sobre o acordo Aspinall-Rim viajar de indiferença cuidadosamente composta para algo que, embora ainda não fosse uma explosão, era inconfundivelmente mais obscuro. A primeira versão da reação de Dana, que a linha de Tito Ortiz costumava representar pessoas, a linha "nós não temos nenhum problema com Ed", era um homem escolhendo a aparência sobre a honestidade. No UFC, onde a persona pública do chefe é um desempenho tanto quanto um estilo de gerenciamento, esse tipo de não reação controlada é uma ferramenta. Nega a outra parte a filmagem que eles querem. Se recusa a tornar a história maior do que precisa ser. Impede que a narrativa se espiralize. Dana tem feito isso por mais de 2 décadas. Ele sabe exatamente o que uma câmera captura e exatamente o que uma manchete precisa. Dar a Erin numa explosão era dar a Erin conteúdo e Dana White não passa conteúdo para seus rivais. Então veio o UFC London em 23 de março e Dana desafiado começou, a Ed estava saindo dizendo: espera competir com eles. Essa linha, espera competir com eles, era Dana citando as próprias palavras de Erin com todo o peso de ironia por trás delas. A implicação era clara. Erin havia se posicionado como um rival para o boxe Zuffa como um concorrente no espaço de promoção de lutas, e então dentro de 2 semanas de dizer isso tinha assinado para gerenciar os interesses comerciais de um lutador do UFC. Na narrativa de Dana, a sequência não somava. O posicionamento não se alinhava com a mudança e ele não ia deixar isso passar sem notar publicamente que havia notado. Não entendo o movimento, ele disse. Não estou com raiva, não é um problema, apenas não entendo. Vindo de um homem como Dana White neste contexto. Esse enquadramento é seu próprio tipo de sombra. É o equivalente retórico de um aceno lento de cabeça. Não aquecido o suficiente para ser uma frase marcante, Zudav, mas apontado o suficiente para acertar. Ele foi mais longe sobre promotores de boxe como categoria. Eu vi menos do que nada desses caras, ele disse. Uma linha que chegou como um comentário direto sobre o histórico de Erin em áreas fora de sua pista estabelecida. Mas então quando você olha para o estado do esporte do boxe, suponho que não seja tanta surpresa. Um soco disfarçado de encolher de ombros. O tipo de frase que lê como demissão, mas funciona como uma faca. Ao longo de tudo isso, Dana manteve consistentemente em cada aparição pública que nada disso afetaria o status de Tom Aspinall no UFC. Aspinall permaneceu meu campeão peso pesado. As lutas seriam feitas. As negociações prosseguiriam normalmente. Seja qual fosse Erin fazendo no lado comercial, isso não tinha relação com o que acontecia dentro da gaiola. Essa linha repetida estava fazendo 2 coisas simultaneamente. Tranquilizando o público de que os planos do UFC não eram afetados e sinalizando para Aspinall que a organização não estava abalada o suficiente para a retaliação. Se essa é uma imagem precisa de como as coisas se desenrolarão ou uma posição mantida estrategicamente publicamente projetada para evitar dar ao movimento de Erin mais oxigênio do que merece, é uma questão que apenas o tempo responderá. O que também estava acontecendo no fundo era a classe de comentaristas pesando. Chael Sonnen, nunca faltando uma opinião, e com uma perspectiva formada por sua própria longa experiência navegando a política interna do UFC, ofereceu uma leitura de eventos que deu a Aspinall algo em que pensar. Ele chamou a assinatura de um caso do lutador sendo usado como um peão em uma luta pública de um promotor. A sugestão de que Aspinall havia assinado algo que servia à agenda de Erin na guerra com Dana mais do que servisse aos próprios interesses de longo prazo do lutador. É uma crítica afiada, e fica ao lado do aviso de Sean Ali, também público, também apontado. Você não quer se inimizar com o UFC. Ambas as declarações carregam o mesmo subtexto, que há um custo para o tipo de movimento que Aspinall fez e que a fatura pode não chegar imediatamente, mas chegará. O contra-argumento para isso é o próprio Aspinall sentado no show de Ariel Helwani em 9 de março. Explicação calma e deliberada em termos claros do que ele realmente havia assinado e porquê. O que um espinhal realmente diz.
Tire o fogo de Ian. Tire a sombra de Dana. Tire as miniaturas do YouTube com a música dramática e as expressões editadas. Sente-se com o que Tom Aspinall realmente disse com suas próprias palavras sobre por que ele tomou a decisão que tomou. E a história que emerge não é uma de guerra ou rebelião. É a história de um lutador fazendo aritmética. Aspinall falando no show de Ariel Helwani em 9 de março era a pessoa mais calma em toda a narrativa. Ele falou sobre autogerenciamento, sobre como havia conduzido seus próprios assuntos com seu pai por toda a sua carreira, sobre como isso havia servido bem por muito tempo, e sobre como havia chegado a um ponto em que acreditava que ajuda profissional no espaço comercial o serviria melhor. Eu queria fazer algo sobre isso, e é por isso que estou com Matt Hume e Eddie. Eu assinei pelo dinheiro que estou recebendo no UFC. Esse é meu teto. Essa frase, esse é meu teto, é a afirmação mais simples de toda a saga. Aspinall não estava furioso com o UFC. Ele não estava ameaçando sair. Ele estava declarando com a clareza de um homem que fez as contas e chegou a uma conclusão de que o que o UFC o paga é o topo do intervalo dentro desse relacionamento e que o espaço comercial fora dele representa o crescimento que ele não pode mais acessar por conta própria. Ele disse: espero que outros lutadores de MMA olhem para isso e vejam o dinheiro que vou ganhar. Isso não é um ataque pessoal a Dana White. É um lutador dizendo a seus colegas que é uma porta e ela abre. A lesão nos olhos corria por baixo de tudo silenciosamente, mas inconfundivelmente. Aspinall não se prolongou sobre isso na entrevista. Ele não usou como uma arma ou uma peça retórica central, mas o contexto é impossível de separar da decisão. Este é um homem que em outubro de 2025 estava deitado em recuperação de cirurgia dupla nos olhos, imaginando se sua carreira havia terminado, se sua visão retornaria, se a segurança financeira que havia construído era suficiente para o que ele agora estava enfrentando. A vulnerabilidade daquele período aguçou o pensamento que levou a 26 de fevereiro, às chamadas Zoom com Ian, aos 48 horas que se seguiram. Aspinall também abordou a única pergunta que pairava sobre tudo isso, seu relacionamento com Dana White. Sendo honesto, eu realmente não tenho um relacionamento com Dana. Eu lido com Hunter Campbell. Eu acho que a maioria dos lutadores lida com Hunter Campbell. Então, isso difundiu algo importante. O enquadramento de que Aspinall havia assinado com Erin como uma declaração pessoal contra Dana White como um dedo do meio entregue na direção de seu chefe não se sustentava contra a própria conta do lutador. O relacionamento de Aspinall era com Hunter Campbell, o diretor de negócios do UFC, o homem que realmente conduz negociações dia a dia. Dana, na experiência de Aspinall, é uma figura no topo de uma estrutura que opera através de outras pessoas. A narrativa de cisma exigia uma animosidade pessoal que Aspinall não confirmou. A partir de 12 de abril de 2026, Aspinall permanece afastado, de volta à academia para treinamento leve, mas ainda não liberado para sparring de contato total ou tiros na cabeça. Ele é otimista sobre um retorno antes do final do ano. Ele está gostando do trabalho comercial que o Matchroom já começou a gerar para ele. Nenhuma luta nova foi marcada. A divisão peso pesado continua se movendo com uma situação de título interino se aproximando conforme Pereira e Gana estão marcados para 14 de junho. Então, Dana White explodiu quando Tom Aspinall assinou com Eddie Hearn. A resposta quando você olha para o registro real dos eventos é não. Não no nível que o título sugere. O que aconteceu foi mais medido, mais calculado e mais interessante do que uma explosão. Dana foi da deflexão gelada em 5 de março para a confusão visível e sombra competitiva em 23 de março. Isso não é uma explosão. É um homem que é muito bom em controlar sua reação pública, sendo surpreendido o suficiente pela sequência dos eventos para deixar um pouco de bewilderment genuíno mostrar através da armadura. A palavra explode fica anexada ao nome de Dana White em títulos do YouTube da forma como caos fica anexada a qualquer coletiva de imprensa onde alguém levanta a voz. O algoritmo treinou uma geração de fãs de lutas a esperar fogos de artifício a cada volta. E quando os fogos de artifício não vêm, quando o homem mais poderoso em MMA responde a uma provocação com um encolher de ombros e uma anedota apontada sobre Tito Ortiz, quase parece mais perturbador do que um surto teria sido. O que a história realmente é sob todo o calor de miniatura é um lutador no pico de sua carreira fazendo uma decisão racional de construir segurança financeira na janela que lhe sobra. Um promotor usando essa decisão tanto como um lançamento de negócio quanto um tiro muito público em uma guerra que ele não começou. E um chefe do UFC deixado na posição incomum de ter que responder a um movimento que não havia visto chegando de alguém dentro de sua própria casa sem dar mais peso do que é estrategicamente útil. A implicação mais ampla é aquela que vale a pena considerar. Tom Aspinall não é um outsider. Ele não é conhecido como um agitador ou um operador político dentro da lista do UFC. Ele é quieto, profissional e pela sua própria conta dificilmente lida com Dana White diretamente. Se ele é o lutador que olhou para a paisagem comercial e decidiu alcançar fora das paredes do UFC por ajuda, o que isso diz sobre os lutadores que têm mais reclamações do que ele tem, mais alavancagem do que ele tem, ou menos paciência? A Matchroom Talent Agency lançou com um cliente. A pergunta agora é se permanece assim. Se você gostou deste vídeo, clique em qualquer um dos cartões em seu